chegamos, pessoal. Chegamos com o programa Minha Pesquisa. Hoje com uma convidada que é quase a nossa consultora aqui já do Minha Pesquisa. Tudo bem, Zilda? Tudo certo? Tudo ótimo. E você? Espero que tudo bem. Estejam bem. Coisa boa te ver aqui de novo. Tá me ouvindo bem aí? Eu tô, tudo certinho. Coisa boa, então. Eu quero iniciar, como eu sempre inicio, fazendo uma pergunta mais da vida pessoal. Onde tu nasceu? Onde tu cresceu? Tu queria ser professora quando crescesse? Conta pra nós, Hilda. Bom, eu sou paranaense, do norte do Paraná, então eu não falo leite quente, como a maioria do pessoal do sul, né? Embora quando eu digo que eu sou do sul, o pessoal, mas o seu sotaque não é. É que eu sou do norte, e no norte do Paraná nós falamos como o pessoal do estado de São Paulo, né? O interior. Falamos o R forçado, enfim. Mas eu sou do norte do Paraná, eu sou filha de professora, então sempre eu gostei dessa coisa, até porque a minha mãe sempre foi muito pedagógica em tudo, né? E então, assim, embora não fosse a minha primeira opção, eu fiz direito, né, e fui advogar na vida, eu nunca descartei essa possibilidade, tanto que mesmo na faculdade, quando o professor faz aquela anamnese de turma, né, eu sempre mencionei que queria advogar, nunca pensei em fazer concurso para promotor, para juiz, delegado, essas coisas, que eu queria advogar, mas que eu gostaria muito de que depois que eu tivesse experiência da advocacia, eu gostaria também de lecionar, para passar essa experiência, né? E foi o que aconteceu. Que demais, que demais. Bom, a Zilda, ela é professora adjunta do curso de bacharelado em Direito e do mestrado em Direito da Universidade Estadual de Ponta Grossa, né? Ela é bacharel em Direito pela Universidade Estadual de Maringá, mestre em Direito Negocial pela Universidade Estadual de Londrina e doutora em Direito Civil pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, que é da USP. Zilda, para a gente começar, eu quero te fazer uma pergunta bem simples, bem curta, mas que eu entendo que muita gente precisa saber o que é a PL das fake news. Muito bem. Então, antes de responder a sua pergunta curta com uma resposta bem longa, legal. Eu gostaria, de, antes de mais nada, pela leitura do meu currículo, todo mundo pode perceber que eu sou cria da universidade, da escola pública, né? Da escola pública. Então, eu sempre faço, desde o meu prézinho até a minha pós-graduação, a mais elevada, eu sempre estudei em escola pública, então eu sempre gosto de começar minha conversa fazendo uma homenagem a todos que, de alguma forma, trabalham com a educação pública nesse país, né? Mas respondendo aqui a sua pergunta, que não é uma pergunta simples, embora seja curta, né? Bom, então assim, tentando desenhar, para quem está tomando o primeiro contato, ou quem já teve contato com esse projeto de lei, né? O projeto de lei foi proposto no Senado Federal, uma das nossas duas casas do Congresso, né? Ganhou o número de 2.630 e foi proposto no ano de 2020, ou seja, mais de 3 anos já. Ele foi de iniciativa do senador Alessandro Vieira, que é do Partido Cidadania, e no Senado os senadores representam os estados, ele representa o estado de Sergipe. Na ementa, que é o resumo muito resumido do projeto, né, consta lá principalmente a sua finalidade. O que é? Instituir uma lei brasileira de liberdade, responsabilidade e transparência na internet. O que não diz muito, mas diz também, né? A gente já começa tendo mais ou menos uma ideia para onde é que vai rumar esse projeto de lei, ou pelo menos a iniciativa, quando proposta, visava chegar. Então, inicialmente, eu vou dar esse destaque, porque, claro, que como todo projeto de lei, ele passa por um trâmite muito longo no Senado, depois de aprovado vai para a Câmara, eu vou relatar como é que funcionou esse trâmite, né, mas assim, e aí, nesse meio tempo, ele pode sofrer alterações, mas inicialmente, qual era a ideia? Estabelecer normas
de transparência no uso das redes sociais, normas para os serviços de mensagens privadas, esses aplicativos que nós utilizamos hoje. WhatsApp, Telegram. Exato. Normas referentes à responsabilidade de provedores, principalmente no combate à desinformação, aí avança para as esferas das plataformas, né, como a Google, como a do grupo Meta e assim por diante. Normas que aumentassem a transparência na internet, para a gente saber de onde vem a informação, como checar a fonte, essas e outras questões. Normas que aumentassem essa transparência, principalmente quando se tratar de conteúdos patrocinados. Uma coisa é notícia, outra coisa é uma aula, né? Outra coisa é um conteúdo patrocinado, hoje em dia monetizado e assim por diante. Normas que determinassem a atuação do poder público nessa esfera, tentando dar efetividade para essa lei, né? Até que onde o poder público pudesse avançar ou não, enfim. E, por fim, normas que estabelecessem sanções para o descumprimento desta própria lei, o que também acabou afetando, ou afetaria, teoricamente, a chamada responsabilidade das Big Techs. O que são as Big Techs, né? São as grandes tecnológicas no dia de hoje, como eu já mencionei, as do Grupo Meta, do TikTok, do Twitter e tantas outras por aí adiante, né? Quando eu falo Grupo Meta, eu estou abrangendo aí Instagram e Facebook. Embora o pessoal ache que são coisas diferentes, são tudo a mesma coisa, né, no frigir dos ovos. Mas, enfim, a ideia era, então, né, nos objetivos desse projeto, estabelecer normas com todos esses vieses, e, numa esfera mais abrangente, fortalecer a democracia, a transparência, o controle de difusão, principalmente de notícias falsas, e dos discursos de ódio no ambiente virtual. Por isso que ele ganhou o apelido, muitos projetos de lei ganham o apelido, depois a lei acaba levando o apelido junto, de lei das fake news, né, das notícias falsas. No Senado, esse projeto de lei sofreu 153 emendas. Né? Então, assim, foram 152, e daí no dia da votação ainda teve mais um reparo, acabaram sendo 153 emendas. No seu trâmite, muitas associações da organização civil se manifestaram, tanto a favor quanto contra. Esses manifestos foram documentados nesse procedimento legislativo, né? Foi feita consulta pública também acerca do como que a população enxergava esse projeto de lei, né? Então, a Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia, de Informação e Comunicação, o Conselho Empresarial da Câmara de Comércio, federações de associação em geral que envolvem comunicação e tecnologia foram ouvidas, enfim. Depois de mais de um ano de trâmite no Senado, com todas essas emendas discutidas, foi posto em votação, então, o projeto de lei no plenário e foi aprovado, né? Isso foi lá em 2021. Isso lá, exatamente, lá no plenário do Senado. Como obediência ao processo legislativo, né? Então, aí, uma vez aprovado no Senado, o projeto de lei foi enviado à Câmara dos Deputados. Lá na Câmara dos Deputados já tramitavam mais de 50 projetos sobre o mesmo tema, e nas mais variadas vertentes, né? Contrárias, liberando tudo, regulando tudo e assim por diante. Esses projetos de lei que já estavam em trâmite, em razão do objeto do PL principal, então eles foram apensados todos a esse mesmo, como se fosse um carrossel, né? Todo mundo seguir mais ou menos a mesma linha. Na Câmara, o relator desse projeto de lei foi o deputado federal, né, ainda, o deputado federal Orlando Silva, do PCdoB, do estado de São Paulo. Agora, no dia 2 de maio,
o projeto foi à plenária para discussão e votação, evidentemente, em sessão deliberativa extraordinária. Aconteceu aí mais ou menos meio a meio em presencial e semipresencial. Alguns estavam lá, outros não. Enfim, o fato é que foi posto em pauta. Mas após quase um dia todo de discussão, de protestos, de muita polêmica, etc. e tal, o projeto foi mais uma vez interrompido o seu trâmite, ele foi retirado de pauta de ofício, né? E muitos projetos tiveram pedido de desapensação pelos seus titulares, muitos desses projetos que estavam apensados perderam objeto, porque o projeto, por ser mais abrangente, acabou abraçando o conteúdo desses outros, enfim. O fato é que nessa fase do processo legislativo que se está hoje, no aguardo de uma nova designação para voltar a plenário na Câmara, portanto, está na mesa da diretora da Câmara, né? Para que seja colocado em votação. Seguindo todo esse projeto, em sendo aprovado, ele vai para a sanção ou veto da presidência. Dependendo da situação, se houver veto, volta para as casas novamente, para aceitarem ou não o veto. Havendo sanção, aí segue para a publicação. Então, o processo legislativo, muitas pessoas não entendem como ele é demorado, mas ele precisa ser, porque, a rigor, os nossos parlamentares são representantes da vontade do povo e a lei precisa representar de fato, né? Concordemos ou não com ela, mas nossos representantes lá. Interessante que, qual o ponto que tu vê que foi o ponto-chave, pelo menos na tua ideia, assim, que tenha feito com que tenha se travado o processo de aprovação? Qual tu acha que seria? Algum ponto específico do projeto? Algo que está sendo muito discutido e que tem várias correntes, uma corrente que defende, outra corrente que apoia, que não apoia, enfim, qual tu acha que seria? Veja, como muito no nosso país, como em muitas esferas vem acontecendo no nosso país, o que entravou o trâmite regular, por assim dizer, desse projeto, mais uma vez, foi a polarização ideológica do nosso país. Isso eu reputo como a razão mais marcante, tá? Conforme a gente for conversando aqui, eu vou tentar destacar para você os pontos que eu reputo importantes, positivos e não positivos do projeto, e a gente vai verificar, assim, que se mostra a trava da pauta, a suspensão da votação, muito em razão da vertente ideológica que é bastante marcante no nosso, principalmente na Câmara, embora o Senado também não fique longe, né? Mas no Senado ainda se conseguiu avançar, né? Com a aprovação do projeto, com todas as alterações e o que é natural num processo legislativo, que é natural e é salutar, né? É um projeto, como quase tudo que a gente faz na vida, a gente projeta alguma coisa, não sai como, e a gente não tem a petulância de achar que está perfeito, de fato. Faz alterações, também é normal fazer alterações. É muito salutar, muito positivo, né? Neste caso, o tumulto que se gerou durante a discussão e início de conversa lá na Câmara, ficou muito claro não só a polarização, como já mencionei, mas também uma influência extremamente exacerbada nos bastidores, e nem tão nos bastidores assim, das principais interessadas na não publicação, na não efetivação dessa lei, que são as Big Techs, né, que são as plataformas que hoje atingem milhares e milhares e milhares de usuários, que faturam fortunas diariamente, né, e que, claro, querem se eximir de eventuais responsabilidades. Existem motivos que são ponderosos, que são a ser considerados, mas existem motivos que, de fato, não são.
né? Então, assim, transformando a minha enorme resposta prolixa numa resposta curtinha para a gente seguir adiante, polarização e interesse econômico são dois elementos vetores que pressionaram a interrupção de pauta, na minha opinião. Bom, então já entrando na questão do que é bom e o que é ruim nesse projeto de lei, né, inclusive abraçando também aí os interesses, né, por trás desses entraves que foram criados para o projeto avançar, quais são os medos que as grandes empresas têm? De não se responsabilizar mesmo? De que essas normas eles não coloquem a mão, digamos assim, nesse combate à desinformação? Seria mais ou menos isso? Eu penso que na realidade é o oposto. O medo é se tornarem responsáveis, né? Entendi. Porque hoje, à luz da vigência do Marco Civil da Internet, que é a norma que se aplica hoje, chamado Lei de Imprensa e outras, mas principalmente o Marco Civil da Internet, ele isenta de responsabilidade as plataformas pelo conteúdo que elas propiciam a veiculação. Né? O trânsito todos nós sabemos que as plataformas hoje são a principal fonte de informação, de comunicação entre as pessoas, né? O que já foi a televisão e o rádio há muito tempo atrás, até os correios, né? Hoje se faz tudo por intermédio da internet. Se busca informação, se busca comunicação e difusão, estratégias de marketing, enfim, hoje se faz tudo pelo meio virtual. Então, o que se tem hoje pela regra do Marco Civil da Internet no Brasil é a plataforma como um veículo. Bom, Mas essa é uma lei antiga já, é de que? Anos 90, isso aí? O Marco Civil da Internet, a minha memória me traz, mas eu já tinha... Não, mas eu procuro aqui. Marco Civil da Internet, lei, é de 2014. Né? 14, tá. Não. A proposta 2014, a proposta foi em 2014, ele saiu, a vigência dele é próxima, não é muito distante do que nós estamos, porque a publicação aconteceu no mesmo ano, mas teve uma vacatio legis e tudo mais. Mas a proposta do Marco Civil da Internet foi de 2014. O que para regrar conteúdos digitais, eu costumo dizer isso, inclusive, para os meus alunos, 5 anos no mundo digital é um século. Porque de 2014 para 2023, nós temos um hiato em anos, de menos de 10 anos, mas que para a tecnologia isso é um século. Né? Então, o que acontece? O Marco Civil da Internet, né, já não socorre a maioria dos problemas que nós temos aí com relação às questões da internet. Mas, enfim, o Marco Civil da Internet prescrevia que a plataforma é um veículo, e que, portanto, por ser um veículo, a plataforma não é responsável pelo que o órgão de imprensa divulga, pela comunicação que eu faço, pela replicação de uma mensagem que eu efetuo, e independentemente do que contém nesse trânsito. Pode ser uma grande aberração. Então, porque assim, na realidade, você pensar assim, vamos trazer para o mundo físico, né? Eu tenho uma emissora de televisão, né? E aí eu concedo lá um período da minha grade, meia hora, para você veicular um jornal com informações sobre ciência, tá? E aí você começa a veicular nesse jornal coisas do tipo, a Terra é plana, coisas do tipo, a Covid não existe, coisas do tipo, vacina faz mal, enfim, que a lei da gravidade é criação humana, enfim. O que o canal de televisão que disponibilizou essa meia hora para você teria de responsabilidade? Então, em princípio, o responsável é quem veicula a notícia. Portanto, a criação, a produção do seu jornal, né? E a ideia, ela é coerente. Qual é o grande problema no mundo virtual?
é que as plataformas, elas, a considerar e entendendo como de fato ocorre, que o que desperta mais interesse das pessoas são os conteúdos que contêm ódio, né? Os conteúdos que abrangem, sei lá, como dizem os americanos, sex sells, né? Que envolve qualquer tipo de escândalo ou notícia espalhafatosa, etc., ela vai gerar um maior número de acessos, engajamentos, publicações, etc., e, consequentemente, facilitam e viabilizam um tráfego de marketing onde as plataformas ganham milhares de dólares diariamente. Então, seria do interesse dessas plataformas a existência desse tipo de conteúdo. Esse sensacionalismo. Elas lucram muito, exatamente. Então, haja vista essa situação de que elas lucram absurdamente. E muitas plataformas não apenas lucram com o trânsito natural e a curiosidade humana, porque todos nós somos, até certo ponto, mórbidos nesse sentido, né? Mais do que isso, muitas plataformas impulsionam, facilitam esse trânsito e aumentam, né? E mais, cientes de que não fazendo, mas que outrem fazem, como, por exemplo, o próprio site de notícia ou o interessado faça, por intermédio dos bots, dos robôs, né, elas acabam tendo um crime por omissão, né, porque a plataforma tem como perceber que determinada notícia falsa está sendo veiculada e disseminada por robôs e nada faz, porque para ela é lucro. Então, é por esses motivos, considerando que a plataforma deixa de ser mero veículo, como assim foi considerado no Marco Civil da Internet, para ser principal, interessado e agente lucrativo com estas notícias, com esse trânsito efervescente, e aí interesse não é apenas econômico, é bom que se diga, justamente por esse intermédio desse tipo de estratagema, nós tivemos a eleição do Donald Trump, por exemplo, né? Então não são interesses apenas econômicos, podem ser interesses políticos, pode ser eleger ou derrotar um candidato, um determinado sistema, e etc. e tal. Então são interesses em sentido muito amplo que possa ter essa plataforma, que não só lucra, mas chega a um interesse que muitas vezes não é nobre, né? Por esse motivo, e é isso que fundamenta, né, eu mencionei no comecinho lá, os princípios são o Estado Democrático de Direito, o combate ao discurso de ódio e o privilégio às notícias que têm um fundo verdadeiro, é que vem esse projeto e atribui também responsabilidade às plataformas. Claro. Tá? Então, é nessa linha. De uma maneira muito, muito resumida, eu pontuo alguns elementos que são importantes destacar, e eu vou deixar muito claro aqui, eu não vou defender a ideia de que são pontos bons ou ruins. Eu acho que a gente tem sempre que privilegiar a inteligência das pessoas, né? E a capacidade de interpretar e julgar as coisas. Então, eu vou destacar aqui, vou narrar aqui, alguns pontos que eu reputo importantes desse projeto, né, falei de maneira geral, agora vou a alguns pontos específicos, de modo que a pessoa que nos ouça, que nos veja, tenha condições de julgar, não, esse projeto é bacana ou não é. Vamos louvar a inteligência dos indivíduos, né? Ótimo. Então, assim, a tarefa fica para quem nos prestigia. Eu vou fazer o papel de relator aqui. Então, assim, primeiro ponto, contas falsas e robôs. Tá? Segundo o texto da lei, os provedores de redes sociais e de serviços de mensagens deveriam proibir contas falsas criadas ou usadas com o propósito de assumir ou simular a identidade de terceiros para enganar o público. Exceto, claro, em caso de conteúdo humorístico, paródia, etc., que aí a responsabilidade é pessoal daquele que faz a piada e etc., né? Seriam permitidas contas com nome social ou pseudônimo, privilegiados na Constituição, né? Mas
as tais contas autorizadas geridas por bots ou robots, né, que são aquelas contas automatizadas, não identificadas, que o usuário não consegue identificar a prima facie. Esses serviços, então, as plataformas teriam, né, a tarefa de bloquear essas atividades ou inviabilizar, tá? Pelo texto, em caso de denúncia de desrespeito à lei, o uso de robôs, etc., as empresas também poderiam requerer aos responsáveis pelas contas que confirmassem a identificação, né? Confirmou a identificação, tá tudo bem, eu sou uma pessoa que fica replicando o tempo todo, informações, etc., ok. Mas se não houver a confirmação de que se trata de um robô, então haveria aí o bloqueio de conta. Aqui tem uma questão que na verdade, a gente não está falando de uma conta, né, de duas contas, a gente está falando, às vezes, de todo um sistema que é criado para replicar algum assunto, alguma informação. Uma fake news, exatamente. Exatamente. E a fake news, ela sempre vai ter esse viés, assim, ela tem um verniz de verdade, né? E aí, no meio do contexto que se insere as informações. Então, ninguém vai dizer, por exemplo, que a Lua não existe. Não. Se começa falando que a Lua existe, mas daí se chega a um ponto com inúmeras ideias conspiratórias que, de fato, o homem nunca chegou lá, né? Nem perto. Então, tem sempre um vernizinho de verdade para que a pessoa, dentro da sua curiosidade, vá tentar acessar e verificar, que é justamente o que se deseja com isso. Ou até replique quando se leia apenas as headlines da notícia, né? Que geralmente são impactantes. Segundo ponto, além das contas, o envio de mensagens, né? O projeto determina que as plataformas limitem o número de envios de uma mesma mensagem a usuários e grupos e também o número de membros por grupo. Então, não significa que você que tem milhares de amigos, milhares de contatos comerciais, não vai poder mandar milhares de mensagens todos os dias. Não é isso. O projeto determina a replicação indiscriminada da mesma mensagem, né? O que, na realidade, retrata justamente a ligação com a prática do uso dos robôs, também nesses aplicativos de mensagem, né? E também para o mesmo grupo e tudo mais. Então, neste caso, o que se prevê é a desabilitação da autorização automática para essa inclusão de membros e replicação indiscriminada. Aqui nesse ponto tem alguma questão com relação ao conteúdo do texto ou não? Então, em princípio, os aplicativos não, porque seria uma violação vamos fazer um paralelo aqui, da correspondência, né? O aplicativo não teria noção do conteúdo, mas essa replicação continuada leva a crer que se trata de uma notícia viral, né? E que pode ter o conteúdo. Então, o que acontece? Pela proposta, as empresas, os aplicativos, deveriam guardar pelo prazo de 3 meses os registros dos envios de mensagens vinculadas em encaminhamento em massa, como uma espécie de um arquivo. Seriam enquadrados como encaminhamentos em massa os envios de uma mesma mensagem para grupos de conversa e listas por mais de 5 usuários em um período de 15 dias, tendo sido recebidas por mais de 5.000 usuários. Então, esses são os números, né? Padrão. E, claro, como lei, podem se alterar. O acesso a esses registros, que a empresa seria obrigada a manter em arquivo, só ocorreria mediante ordem judicial para fins de responsabilização penal pelo encaminhamento em massa do conteúdo ilícito, tá? Então, é diferente, a Zilda recebe uma notícia e replica uma mensagem para você. Outra coisa é um robô que replica milhares de vezes para milhares de grupos, etc., né? Os aplicativos de mensagem que ofertassem serviços vinculados exclusivamente a número de celular poderiam suspender essas contas de usuário, né, se houvesse esta prática. É claro que esse projeto alteraria uma outra lei que é a Lei 10.703 de 2003, que ela trata do cadastro de telefones pré-pagos e tudo mais, mas, enfim, em alguma medida alteraria essa lei, tá? Seria também uma espécie de controle e limite na replicação de mensagem, certo? Outro ponto seria a remoção de conteúdos.
E aí que se avança para o mérito, né? Não só aquela prática repetida. Conforme a proposta, os usuários deveriam ser notificados em caso de denúncia ou de aplicação de medida por conta da lei. Então, assim, eles não precisam ser notificados em caso de dano imediato, de difícil reparação, com relação à segurança, informação do usuário, etc. Como, por exemplo, racismo, comprometimentos de usabilidade, etc. Esse usuário, uma vez notificado, né, que está replicando alguma coisa indiscriminada ou que leve a alguma notícia falsa, ele, claro, notificado, ele pode recorrer da decisão, justificar o conteúdo e tudo mais. Então, a ampla defesa ficaria garantida ao usuário, tá? Outro ponto, a publicidade. Pelo projeto, os conteúdos pagos nas redes sociais teriam que ser identificados, inclusive com identificação da conta responsável por eles, para que caso o usuário se sinta ofendido, uma entidade de classe se sinta ofendido, como, por exemplo, mulheres, homossexuais, síndrome de Down, seja lá o que for, né, possa fazer um contato com o anunciante, replicando, fazendo uma denúncia de que, né, estaria acontecendo um impulsionamento ligado a uma notícia falsa, violenta e etc., né? A identificação de fonte, uma coisa de extrema importância, né? No caso de impulsionamento de propaganda eleitoral ou de conteúdos que mencionassem candidato, partido, coligação, o conjunto de anúncios deve ser disponibilizado ao público, incluindo valor gasto, checagem pela Justiça Eleitoral e etc. O que seria extremamente salutar para a questão do trâmite eleitoral, considerando as últimas eleições, não só no Brasil, mas as últimas eleições havidas no mundo, em que essas práticas se repetiram bastante, né? No que tange aos agentes públicos, políticos, a proposta considera, então, de interesse público contas em rede social do presidente da República, de governadores, prefeitos, ministros de Estado, parlamentares e outros considerados agentes políticos. Essas contas não poderiam restringir o acesso de outras às suas publicações, tá? Pessoa pública, conta pública. Não tem conta privada para... Veja, uma coisa é o cidadão Luiz Inácio Lula da Silva ter uma conta no Twitter. Outra coisa é o Luiz Inácio presidente. Esse não poderia ser fechado, né? Se ele tiver mais de uma conta, ele teria que indicar qual das contas representa oficialmente o seu cargo e quais são as de natureza particular, que ele posta foto de comida, do animal de estimação, essa coisa toda, né? As entidades e os órgãos da administração pública teriam também, né, os portais de transparência, etc., devidamente regrados mais ou menos na mesma linha, né? Indicando que se trata de órgão público, conta do Twitter do Ministério da Educação, tudo devidamente identificado com essa restrição de não poder ser fechado, né? Um dos pontos mais polêmicos, a criação de um conselho de transparência. O projeto... Esse conselho que vai decidir... Então, entendo. Aqui é que nós temos um ponto nodal do projeto, né? Ele determina, o projeto de lei, determina, então, que o Congresso Nacional instituísse, em até 60 dias após a publicação da lei, se aprovada, o Conselho de Transparência e Responsabilidade da Internet, que teria como atribuição a realização de estudos, pareceres e recomendações sobre liberdade, responsabilidade e transparência na internet. Ele seria composto por 21 conselheiros, representantes do poder público, da sociedade civil, da academia, das universidades, faculdades e do setor privado. Essas pessoas, esses conselheiros, teriam um mandato de 2 anos, admitida a recondução por mais 2, e os nomes teriam que ser aprovados pelo Congresso. Essa entidade, então, formada, seria responsável por instaurar processos administrativos, isso é bem importante que se diga, não é função judicante, são processos administrativos, que se processam mediante denúncias, etc., feitas ao órgão, contra os provedores de conteúdo, e poderiam aplicar sanções no caso de descumprimento da lei.
né? Então, em caso de decisão judicial, essa se obedece. Então, por exemplo, tem uma remoção imediata de conteúdo. O provedor tem lá 24 horas para cumprir a ordem judicial, depois você recorre. Primeiro você cumpre, depois você recorre, né? Esse conselho iria decidir pela remoção, iria analisar o caso. Isso, ele poderia orientar, ele poderia estabelecer multas, né? Mas ele não tem conteúdo judicante para casos específicos. Ele teria uma atividade mais consultiva e de orientação para casos mais gerais, né? Porque se eu tenho um site que me ofende pessoalmente, eu uso o Poder Judiciário, mando remover, mando deletar, etc. Então, o caso é o Poder Judiciário continuaria com a sua função, né, mais fortemente destacada. Esse conselho, ele tem uma função, mediante denúncia, de atuar administrativamente, recomendando a remoção de conteúdo, até aplicando multa. As multas nossas de trânsito são administrativas, não precisa do juiz, né? Basta que haja a contrariedade, a prática em contrariedade ao Código Brasileiro de Trânsito, nós vamos receber uma multa. Não precisa o juiz estabelecer essa multa. Então, fazendo um paralelo, seria mais ou menos nessa linha a atuação desse conselho. Só pela questão da escolha das pessoas para esse conselho, com a polarização que a gente tem hoje, já seria um problema gigante aqui. Gigante, e mais, né? As pessoas têm muito medo da composição, da politização, enfim, e o que muito se usou o termo Ministério da Verdade, que esse conselho atuaria como o Ministério da Verdade, né, e ficaria ao seu alvitre dizer se o conteúdo ou não, porque daqui a pouquinho vamos mencionar também, que essa lei, ela não traz conceitos. Lei não tem que trazer conceito mesmo. Tá. Mas quando se trata de alguma coisa nova, talvez seja bom delimitar algumas coisas, né? E a própria lei não estabelece o que é fake news. Essa é uma das críticas que eu divirjo, particularmente. Entendo. Porque, para mim, fake é tudo que não é true. Verdade. E tudo certo. Sim. Né? Falso é tudo que não é verdadeiro, então não precisa de definição na lei. Mas muitos criticam isso, porque ficaria ao alvitre desse conselho dizer se essa notícia é falsa ou não. Eu vou voltar nessa questão dos critérios aí do conselho, tá? Bom, os representantes no Brasil, né? Segundo o texto, os provedores de rede social e serviço também teriam que ter sede e nomear representantes legais no Brasil, para não ficar no exterior ou em algum paraíso que não se possa identificar, né? Sim. Eles também teriam que manter acesso aos seus bancos de dados remotamente do Brasil, com informações referentes aos usuários, guarda de conteúdos, etc., principalmente para atendimento das ordens da Justiça Brasileira, e mais ainda para obedecer à LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, porque eles têm um arquivo gigantesco, né, de dados, então teriam que obedecer à nossa legislação e não fugir tendo uma sede no exterior, por exemplo. Eles teriam que produzir e divulgar relatórios trimestrais de transparência, informando medidas tomadas, inclusive, para cumprimento da lei. Os provedores de mensagem privada, seja por intermédio de redes sociais, como é o Direct no Instagram, por exemplo, né? E os de aplicativos, como o WhatsApp e o Telegram, eles teriam que criar uma instituição de autorregulação voltada à responsabilidade do uso da internet. Com relação às sanções, esse é um outro ponto também bastante discutido, as empresas, sejam de qualquer vertente, que descumprissem as medidas estabelecidas na lei, ficariam sujeitas a uma advertência por aquele conselho e multa, e agora vamos lá, de até 10% do faturamento do grupo econômico no Brasil no seu último exercício. Que seria absurdos. Dinheiro que nós, pobres mortais, não temos nem noção. A gente precisaria viver umas 3 vidas para gastar, o que eles faturam num mês, né? Sim. Mas implicaria. Mas é com multa pesada que se coíbe as coisas. Porque se valer a pena pagar a multa, vão continuar a prática. Né? Enfim, aqui se afeta diretamente as Big Techs, né? Grupo Meta, TikTok, Twitter, Google e outras.
Por quê? Porque obriga estas empresas a atuar sobre os conteúdos que estimulem ou disseminem crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, atos de terrorismo, crimes contra crianças, adolescentes e outras minorias, e etc. Desse modo, as plataformas teriam que atuar de forma preventiva em relação aos conteúdos potencialmente ilegais, né? Elas deveriam compartilhar aqueles relatórios de transparência, ter um banco para disponibilizar na internet essas informações. Esses documentos teriam que estar em português e deveriam trazer informações de moderação de conteúdo e etc. Então, essas empresas teriam que tomar conhecimento de informação suspeita ou que levante qualquer hipótese de cometimento de crime e imediatamente informar as autoridades. Né? Como, por exemplo, essa questão das crianças, das escolas. Exatamente. Ataques terroristas às escolas. Exatamente. Tá. Ou qualquer outra, né? Eu estou com você maquinando um golpe de Estado. Vamos derrubar o governador do Rio Grande do Sul ou do Paraná, ou os dois ao mesmo tempo, né? Então, tem algum movimento suspeito, a plataforma vai já notificar as autoridades para verificar aí o que pode ser feito, né? O conselho vai avaliar e vai verificar se de fato ou não procede a denúncia, determinar a suspensão do envio dessas mensagens ou não, aplicação de multa se constatado, etc. e tal. Só para a gente ter alguma noção, eu busquei aqui alguns exemplos do que poderia entrar, né, nessa lista de denúncias. Assim, crimes contra o Estado Democrático de Direito, né, que envolva que fira de qualquer modo a democracia. Atos de terrorismo e planejamento de terrorismo, não só contra órgãos públicos, contra escolas, contra qualquer, né, ato de terrorismo, ele é um conceito amplo. Qualquer prática que estimulasse suicídio e automutilação, aqui entram aqueles famigerados desafios. Sim. Né, que o pessoal faz aí, principalmente na esfera da Deep Web, Dark Web, que tem que matar animal, tem que mutilar criança, tem que se automutilar, a prática do suicídio, incentivação ao suicídio e etc. e tal. Crimes de maneira específica contra crianças e adolescentes, práticas de racismo, lembrando que prática de racismo não abrange apenas a raça negra, mas as raças de maneira geral, inclusive o regionalismo, né? Violência contra a mulher, aquelas que dificultam ou contrariam medidas sanitárias, principalmente no caso de decreto de emergência e saúde pública, infração sanitária, aqueles contrários, por exemplo, às vacinas, ou tratamentos que são importantes, né? Todos esses, de algum modo, já imediatamente gerariam uma certa suspeita e viabilizariam denúncia. Não é um rol fechado, que foi eu buscando, assim, imaginando questões mais, hoje, mais constatáveis, né? Essas medidas, além de prevenir e combater os conteúdos, que eu creio que qualquer pessoa com um mínimo de lógica não entende que esses conteúdos possam e devam ser de alguma forma divulgados sob qualquer pretexto, deve-se evitar a disseminação em massa dessas publicações, né? Não há pretexto para disseminar violência, discriminação, mutilação e qualquer coisa desse tipo, nem de qualquer outro direito, como, por exemplo, a liberdade de expressão. Nesse caso, as plataformas, ou melhor, o projeto de lei determina que as plataformas avaliassem os riscos sistêmicos dos seus serviços, facilitando aí a propagação de conteúdo ilegal ou até mesmo ameaçando a liberdade de expressão. Uhum. O que significa que eles deveriam incluir sistemas de recomendação ou outros algoritmos, sistemas de moderação de conteúdo, termos de uso e de aplicação, sistema de exibição de anúncios publicitários, abertura de sistema que possibilitassem de alguma forma a manipulação de forma intencional, né, como é o caso das contas falsas, enfim. Seriam documentos, arquivos, registros que poderiam ser publicados, né,
a pedido ou periodicamente, como acontece? Nós temos um portal de transparência para os órgãos públicos, por que não dar mais transparência também para essa atividade, né? Que, embora não seja pública, presta serviço ao público e que, portanto, precisa ser segura na medida do possível, né? Uma outra medida que eu acho, assim, importantíssima, que vem também desse projeto, seria que as plataformas deveriam adotar medidas de controle parental, ou seja, criar mecanismos para impedir o uso dos seus serviços por crianças e adolescentes, sempre que o conteúdo não fosse direcionado para a faixa etária. Então, aí haveria o controle parental. O pai autoriza ou não o filho acessar aquele canal do YouTube, né? Então, ficaria também uma pulverização na responsabilidade pelo cuidado com principalmente os mais vulneráveis, que são as crianças e adolescentes, não é? Então, não ficaria apenas para o comitê gestor, não ficaria para o judiciário, não ficaria para as plataformas, mas ficaria também de maneira muito específica. Você é pai de 2 pessoas ainda em formação, você tem como obrigação do seu poder familiar de dar uma olhada onde que essas meninas estão, o que elas estão acessando, né? E você, como pai, tem condição de julgar se elas já têm maturidade suficiente para verificar que se trata de um conteúdo com algum risco, se elas não têm maturidade ainda, que elas não acessem, e assim por diante, né? Então, o PL estabelece o controle parental e que as plataformas deveriam viabilizar, facilitar por filtros e modelos, né, para os pais poderem fazer esse controle, e mais do que controle, monitoramento do comportamento, tanto de crianças quanto adolescentes, no que tange a anúncios e os próprios conteúdos, né? Zilda, uma questão, existe muita fake news na própria divulgação ou na própria discussão desse projeto, por exemplo? Até a gente já vai ter que ir encerrando. Existe muita, na hora de divulgar, né, está citando a questão da polarização, existe também muita notícia que está circulando sobre o próprio projeto que acaba não sendo verdade? Muitas fake news no seio do projeto que fala das fake news. Uhum. Falácias ligadas à violação do direito ou liberdade à expressão e comunicação, né? Em momento algum se estabelece por meio de um comitê a violação ou a censura. Na realidade, o que se tenta combater é a divulgação de notícias falsas ou que incitem aquelas questões que eu mencionei assim, né? E como eu disse, a questão não sou eu que estou julgando se é falso ou não, dizer que o suicídio é bom e te provocar a fazer isso, né? Não é uma questão de opinião a ser exacerbada. O próprio racismo não é uma questão de opinião. Racismo não é uma questão de opinião, preconceito não é uma questão de opinião, isso não é liberdade de expressão, isso na realidade não é uso de direito, é abuso de direito, né? Então, são falácias que são trazidas, são fake news dentro como argumentos, né? O que é discurso de ódio? Discurso de ódio não é uma questão de opinião, é muito fácil se constatar, né? Do mesmo modo, uma notícia falsa. Como eu falei, a fake news, ela tem esse verniz de verdade, mas passando por um comitê que verifique se há inverdades, conteúdos impróprios, etc., que não seja feito por uma pessoa apenas, mas por um comitê, etc., você vai ter uma baliza, né? E não vai ter um órgão dizendo pode, não pode, conforme o seu bel prazer, né? Isso, não é um critério unilateral, nada disso, né? Por outro lado, eu creio que uma questão importante também a ser destacada é que, assim, alguns dizem que vai fomentar o direcionamento de decisões, etc. Mais uma vez, um povo com cultura e educação, ele é muito mais dificilmente manipulado. É nessa linha que a gente tem que seguir sempre, né, da informação.
porque o povo informado não busca informação em plataforma sem fonte. Então, são pontos mais profundos. E agora, uma coisa de quem defende o projeto, que também me parece meio fake ou meio utópica, é a exigibilidade, a execuibilidade das medidas, né? Todas essas medidas, não vai dar tempo, mas existe uma série de medidas, de multas, de responsabilização, de advertência, né, de suspensão ou proibição de atividades, do controle desses conteúdos, que é muito difícil de ser feito. Já dá para ver que não vai acontecer. Olha, eu não sei se não vai acontecer. Que vai ser difícil, isso não tenha dúvida, mas eu acredito muito no primeiro passo de uma grande caminhada. Com certeza. Né? Então, talvez a grande virtude do projeto fosse justamente dar esse primeiro passo. Vai ser o ideal? Vai ser o que todos queremos? Muito provavelmente não, porque é muito difícil. A seara da internet é alguma coisa que foge à nossa compreensão na totalidade. Né? E nós temos hoje dark web, deep web, temos as camadas da internet, os interesses mais variados. Então, são tantos pontos a se ponderar que dar execuibilidade a essa lei plena seria muito difícil. Mas, como eu falei, talvez ela seja um primeiro passo, né? Se é um projeto bom ou não, como eu disse, cada um vai julgar. Mas eu recomendo que leiam o conteúdo, leiam as justificativas, acompanhe a forma como o seu deputado, o seu senador votou, o seu deputado vai votar, porque acompanhado dos votos pode vir aí a justificativa. E prestar atenção principalmente nas justificativas. Eu não quero controle nenhum do que vai para a internet. A quem interessa essa ausência completa, esse mundo, né, de Far West, em que não há lei, não há regra, e só a barbárie, né? Então, é sempre muito importante investigar a quem servem esses que estão lá votando. Se servem aos interesses das pessoas, se servem aos interesses das plataformas, de algum político, de alguma ideologia perniciosa, como, por exemplo, nazismo, fascismo ou qualquer outro, né? Então, é sempre muito bom buscar um conhecimento amplo quando se verifique, não apenas saber para onde foi o voto do seu deputado, do seu senador. Demais, Zilda. Bom, tu sabe que tu é uma referência para nós aqui, para mim, para as minhas filhas. Eu quero te agradecer mais uma vez pelo teu momento, pelo teu espaço, pela tua disponibilidade. Tu é uma querida. Eu lembro que tu citou da outra vez que também, se alguém tiver alguma dúvida e quiser te chamar, inclusive, né? Eu achei isso incrível. Porque tu deve ter o teu dia, enfim, lotado, com a tua agenda sempre lotada, mas tu te colocou à disposição da outra vez, para se alguém quiser te chamar, pode chamar no Instagram, inclusive, né, o teu próprio nome, Zilda Consalter. Enfim, fica à vontade, a gente vai ter que encerrar. Muito obrigado mais uma vez pela tua disponibilidade e conta com a gente também aqui, obrigado por isso, tá? Mais alguma consideração final? Olha, eu estou sempre na área, né? Eu sou @Zilda Consalter, tanto no Instagram, no Facebook, no Twitter. Eu gosto muito de conversar sobre esses assuntos, principalmente direito e tecnologia, né? Então, assim, quem estiver me ouvindo, que quiser contestar o que eu digo, gosto muito. Legal. Gosto de aprender com quem pensa diferente de mim, quem pensa igual, quem está em busca de outras informações, eu uso as redes sociais para o bem, né? Que é difusão de informação, troca de boas ideias e assim por diante. Então, eu realmente fico disponível para isso, quem quiser. Acho bárbara a ideia de ser referência, porque, na realidade, eu sou uma estudiosa, né? E demais, a gente também. Gosto de me colocar assim, né? E procurar, duvidar sempre das news. Esse é o meu conselho final. Duvide. Se você vai constatar ou não que ela é fake ou não, aí é uma outra história, mas o caminho é que vale, porque você vai aprender no meio do caminho aí sobre muitas coisas, né? E aí questionar, você... Zilda. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Né? O que move o mundo não são as respostas, são as perguntas, né? Então, essa é a ideia.
Assim como a gente está fazendo aqui, para quem assistiu, muito obrigado, que a gente tenha novas perguntas, para a Zilda, que é um prazer recebê-la aqui, e para quem assistiu, muito obrigado, a gente se fala. Tchau, tchau. Beijo.